aula de literatura, Graciliano Ramos, na página 8. Vamos lá, então. Graciliano Ramos. Começa a leitura, Daniel, para mim. Eu sei, Matheus. Oi. Você tá em português. Graciliano Ramos nasceu em Quebrangudo, no sertão alagoano. Seu primeiro romance, Caetés, foi publicado em 1933. No ano seguinte, publicou São Bernardo, considerado uma obra-prima da literatura brasileira. Trabalhou em Maceió, dirigindo a imprensa oficial e a instrução pública. Em 1927, foi eleito prefeito da cidade alagoana de Palmeira dos Índios e começou a ganhar destaque em razão da qualidade literária dos relatórios que enviava ao governador. Tão bons que passaram a chamar a atenção dos jornais em 1936. Foi preso por atividades ligadas ao comunismo, libertado no ano seguinte. As experiências dessa época estão relatadas no livro Memórias do Cárcere. De todos os escritores nordestinos que se revelaram por volta de 1930, Graciliano Ramos é o romancista que, segundo muitos críticos, melhor soube exprimir a dura realidade dos habitantes da região. Entre as principais características de sua obra estão linguagem concisa, crítica social, análise psicológica das personagens conforme suas condições sociais. Certo, então ele trabalhou como jornalista, tá? Foi prefeito, político, né? E as obras dele, ele retratava principalmente a realidade da região nordestina, daquela região, certo? Ele é romancista, né? Um dos melhores. E ele, então, tem uma linguagem concisa, ou seja, uma linguagem direta, né? Críticas sociais à realidade do povo. Meninos, tô gravando aqui. Críticas sociais, né? À realidade do povo, tá? E ele faz uma análise psicológica, então, dos personagens conforme a realidade em que os personagens vivem. Essas são as principais características dele. Então, os romances aí que ele fez, escreveu, né? As principais obras. Então, está em Caetés, né? Angústias, Vidas Secas, tá? Infância, Memórias de Cárcere. Ele foi preso porque estimulava o consumismo. Ficou 1 ano na cadeia por conta disso. Para essa época, né? Era crime. Então, uma das obras dele, Vidas Secas. Lê para mim aí. Vai, Bruna. Considerado por alguns críticos a melhor obra da literatura regionalista do Brasil, Vidas Secas se trata do drama de uma família nordestina, em busca de trabalho, comida e um lugar para sobreviver. Publicada em 1938, a obra apresenta-se estruturada em 13 capítulos independentes, como se fossem contos. A unidade, porém, mantém-se a saga de uma família de retirantes. A narrativa compõe-se de frases curtas em linguagem seca, árida tanto quanto a história narrada. Ao narrar dessa forma o plágio nordestino e a situação dramática das pessoas atingidas por ele, o romance também se constitui em forma de denúncia social. A importância da obra, portanto, não reside apenas nessa questão, mas também no caráter universal de suas personagens. Fabiano e Cecinha Vitória, seres levados a situações extremas devido às adversidades climáticas e ao descaso das autoridades governamentais. Ainda no âmbito da linguagem, um recurso amplamente utilizado pelo narrador é o discurso indiretamente. Ele, a voz do narrador como principal do personagem. Tal recurso contribui para a dramaticidade e a poeticidade da obra, permitindo ao narrador penetrar-se ao fundo do universo psicológico dos personagens. Então, Vidas Secas, ela retrata a vida do povo nordestino, né, nessas regiões de seca extrema, né, no norte e no nordeste do Brasil. E ele consegue retirar dessa realidade triste desse povo, né, essa obra literária que ganha um mundo, tá? Porque ele retrata isso de uma forma direta, concisa, falando realmente como as pessoas vivem.
mas também dentro da própria obra ele consegue detalhar cada personagem, a vida de cada um, né? Não somente do local, mas a forma como o personagem se adapta a esse local, a forma que como ele consegue viver neste local. Por isso que ele consegue, então, com esta obra, né, ser lembrado aí em muitos países do mundo e até hoje, né? Então, assim, a linguagem dele sempre foi a linguagem direta e livre, ou seja, durante a narração ele chega a se confundir com o personagem da história, né? Pela forma como ele escreve, uma forma sem muitas palavras difíceis, né? De uma forma mais direta que o leitor consegue, então, realmente se colocar no lugar de quem está vivendo naquela história, tá? Então, essa era uma das facilidades que ele tinha quando escrevia. Então, Fabiano, uma de suas obras aí, que vocês precisam ler para responder, então, as atividades da página 10, 11, 12, 13, tá? 10, 11, 12 e 13, tá? Vamos fazer isso agora. Para quem tá em casa também, eu vou mandar as fotinhas, tá, das atividades.